Ok. Pai, oramos mais uma vez, agradecidos nesta manhã, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela Tua presença no nosso coração, obrigado pela Tua palavra que o Senhor deixou para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação que vamos fazer agora, que Teu Espírito nos dirija nela e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero deixar um texto que está em Êxodo, capítulo 6. Não poderíamos ter outro texto, porque esse é o texto que fala da libertação do povo do Egito, como Deus usou esse tempo. Então, nós queremos usar o texto de Êxodo para a gente meditar. Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 2. Êxodo 6, a partir do versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Esse texto aqui, um dia nós procuramos esse texto na escola dominical, não sei se os irmãos lembram, e a gente não achou. E hoje eu estou usando ele. O Senhor está mostrando que, aqui na sua palavra, ele começa dizendo: eu sou o Senhor. E aí ele logo explica: eu apareci a Abraão e Isaque como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Esse texto ele quer dizer, já expliquei uma vez na escola dominical, Senhor é aquele que domina a vida. Ele não domina, os anjos dominam poderes, os anjos podem manipular vento. A gente já viu na Bíblia de um vento que vem do deserto, o vento que bateu no mar, o vento que movimenta ondas para derrubar uma embarcação, anjos que seguram, anjos de fogo, que manipulam a natureza. Então a gente viu que eles têm poderes, inclusive os anjos caídos. Mas a gente não vê anjo ligado à vida. A vida é Deus quem lida. Então, por ele lidar com a vida, nascimento, morte, ele é o Senhor. Senhor é nesse sentido que domina a vida. Então, ele diz assim: eu não me manifestei como Senhor. Por quê? Porque havia um senhorio no Egito e aquele senhorio precisava ser destruído. E aí ele se manifesta como Senhor para exatamente dizer: não há outro Senhor. O Faraó se comportava como Senhor. Ele dominava a vida das pessoas. Inclusive, quando ele mandou matar as crianças, ele se comportou como Senhor. Ninguém pode mandar matar, porque quando manda matar e manda proibir também o nascimento, esse tipo de política social está lidando com o senhorio de Deus. Então, vocês veem os países da cortina de ferro, os países que querem coibir a natalidade, que querem trabalhar com o aborto, dizendo que o corpo é da mulher, então ela pode dispor da criança que está no ventre dela. Ela está agindo como deusa, porque quem lida com a vida está lidando com o senhorio de Deus. A pena de morte, porque nós cristãos não trabalhamos a pena de morte. Porque a pena de morte é lidar com o fim da vida. Então, nós não temos poder sobre o início da vida e nem sobre o fim da vida. Os reformadores falavam de métodos contraceptivos para prevenir o início da vida. Mas, tendo tido o início da vida, aí é Deus quem tem poder sobre o início e sobre o fim. Isso é ser Senhor. Então, quando o Faraó ele mandou matar as crianças, ele estava agindo como Senhor. Quando ele disciplinava a vida, escravizava para os projetos dele, ele estava agindo como Senhor. E quando ele manda matar, ele está agindo como Senhor. Então, Deus aparece a Moisés e diz assim: eu apareci aos teus pais como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas eu não me manifestei ainda. Eu não disse aos seus pais que eu era o Senhor. Daí a ideia de Deus ir mostrando que não tem outros deuses. E que aquelas manifestações de poder dos deuses
Porque a gente não se ilude, viu, irmãos? Os deuses se manifestavam, que na verdade nós sabemos que não são deuses, são anjos caídos. Então, quando se fazia um culto a Moloque, quando se fazia a Astarote, quando se fazia qualquer outro deus, e havia uma manifestação de força, de fogo, eles pensavam que eram deuses. Mas, na verdade, a gente já sabe que quem manipula fogo, água, podem ser anjos, e são os anjos caídos. Quem lida com a vida é um só. Então, voltando aqui ao texto. Eu não me manifestei a seus pais como Senhor, não lhes fui conhecido assim, mas também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Oi? Pode continuar. Pode continuar? É que ele está colocando. Também estabeleci a minha aliança. Versículo 5. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Quem lida com a vida, a qualidade da vida, é Senhor, e não há outro. Eu sou o Senhor. E vos tirei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Aí eu queria, irmãos, na minha sequência do estudo, eu espero não ser cansativo, no meu jeito muito professor, Tiago diz que eu sou pregador e ao mesmo tempo professor, não é, Tiago? Mas o que eu quero mostrar aos irmãos paulatinamente aqui no texto. Primeiro, ele mostra que Faraó se levantou como Senhor e ele não aceita senhorio, outro senhorio, e ainda mais um outro senhorio que vem contra o senhorio dele. O senhorio de Deus é provida, vida abundante, é vida de liberdade. Faraó assume o senhorio e nesse senhorio ele quer destruir a vida. Muito bem, irmãos. Seguindo nessa direção, ele disse que ele vai se manifestar como Senhor para libertar o seu povo. Agora, olha uma coisa interessante e que diz com a nossa realidade. Ele diz assim, tem um microfone aberto aí com um cachorro latindo, viu, gente? Muito bem. E ele vai dizer assim, vos resgatarei com braço estendido. Braço estendido. E com grandes manifestações de julgamento. Para quem está perdido, eu estou no Êxodo 6, versículo 6. Como esse senhorio se manifestou contra o senhorio de Deus, Deus é vida, se manifesta um senhorio de morte. Deus é liberdade, se manifesta um senhorio de escravidão. Deus é abundância, se manifesta um senhorio no Egito de escassez. Não imaginem vocês que eles estavam como escravos e se alimentando bem. Eles comiam o pão da morte, ou seja, comiam pouco para morrerem. Então, esse senhorio que se manifesta é contrário ao senhorio de Deus. Ok? Está muito claro? Então, ele fala assim, eu preciso agora me manifestar não mais como El Shaddai. Eu preciso me manifestar como Senhor para desfazer um outro senhorio, contrário ao meu. Aí ele disse, vos resgatarei com braço estendido. Braço estendido são obras, são sinais. E com grandes manifestações de julgamento. Então, essa palavra manifestação de julgamento é tornar evidente que Deus está insatisfeito. É tornar evidente que Deus está contra aquele senhorio de morte. Por quê? Porque tornar evidente? Porque para essas pessoas que vivem esse senhorio, estão afastados de Deus, elas não compreendem que elas estão agindo contra Deus. Deus precisa manifestar. Manifestar aqui quer dizer, eu preciso falar claro. É como a gente hoje fala na gíria. Eu preciso desenhar para eles entenderem. E esse desenho é o que Deus está dizendo. Eu vou manifestar. Eles não estão entendendo, mas eu vou manifestar que eu estou julgando esse senhorio contrário ao meu. Vamos continuar. Versículo 7. Então eu tomar-vos-ei por meu povo, serei o vosso Deus. E vocês, olha, entendam, irmãos, vocês, o meu povo, sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito,
dos egípcios. Então, ele está dizendo, eu vos tiro do senhorio dos egípcios. Então, vós sabereis. Aqui eu queria chamar muita atenção, irmãos. Vós, o meu povo, sabereis que eu sou o Senhor. Isso é muito importante, porque os egípcios, eles não entenderão que isso é uma manifestação do senhorio. Eles continuam sem o conhecimento de Deus, mas nós, o seu povo, saberemos que essas manifestações vêm da parte do Senhor para que nós o conheçamos. Tomar-vos-ei, versículo 7, por meu povo, serei o vosso Deus, saberei que eu sou o Senhor, sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por possessão. Eu sou o Senhor. Vocês observam que ele repete, é a alma da pedagogia judaica, é a repetição. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ninguém pode impor um estilo de vida contrário ao desse Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, vai ter com o faraó, rei do Egito, fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? Não sei falar bem. Aqui, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção aqui essa parte. Ele vai dizer, diz a faraó que o Senhor vai querer tirar o seu povo. Claro que faraó ficará ofendido, porque ele se sentia o Senhor de toda a terra. Todos esses governantes se sentem Senhor. E quando ele diz, o Senhor disse, essa expressão quer dizer, você não é o Senhor. Ela é agressiva para faraó. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é que Moisés está dizendo, Senhor, eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? Aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, é que encaixa perfeitamente na nossa realidade. Deus, ele manifesta o seu senhorio, manifesta o seu julgamento, manifesta o seu poder. Mas aqui o texto está dizendo, nem os filhos de Israel têm ouvido. Então, eu acredito que essas manifestações que nós estamos vivendo nos dias de hoje não são apenas para o mundo, julgamento para o mundo. É um julgamento para as políticas perversas que nós estamos vivendo. Os faraós que nós temos no Brasil, os faraós que nós temos nos Estados Unidos, os faraós que nós temos no capitalismo, no socialismo, no comunismo. Deus está manifestando para todo mundo, ele está manifestando seu senhorio. Ele está manifestando sinais para as nações, mas ele também está manifestando sinais para nós. Então, o texto está nos dizendo que nós também, o povo de Israel, e aqui no caso é a igreja, não tem ouvido. A igreja também não está ouvindo a manifestação do julgamento de Deus. A igreja também, e quando eu falo igreja, não estou falando da IBR, eu estou falando da igreja mundial, ela tem escutado mais o que falam os políticos do que escutado o que fala a palavra de Deus. Por isso que vai dizer, o meu povo não entende. Por que o povo não entende? Não entende o quê? Que Deus é Senhor. Então, o texto, Moisés diz, o meu povo não tem ouvido, como, pois, o faraó vai ouvir? Então, todas aqueles sinais e todas as 10 pragas não foram apenas para faraó, para destruir o sistema corrupto, dominador, opressor, de morte de faraó. Aquelas pragas também vieram para que o povo de Deus, dentro de suas casas, lembrando que enquanto as pragas caíam, Deus mandou o povo voltar para suas casas, o povo de Deus também ouvisse. Então, esses sinais que nós estamos começando a ver de forma global, esses são sinais para o mundo, mas eu acho que são sinais mais evidentes para nós. Que Deus está dizendo, eu continuo o Senhor dessa criação. Então, ele pergunta, como, pois, ouvirá faraó? Aqui, nota a pergunta, como me ouvirá? Como? Como é que vai fazer alguém que não quer ouvir, ouvir? É isso que Moisés está dizendo. Não obstante, falou o Senhor a Moisés,
falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Essa era a ordem. Irmãos, para não cansar, vamos continuar aqui pulando para o versículo 28. 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe digo. Diga a Faraó: eu sou o Senhor. Não é ele que é o Senhor. Ele não tem o direito de trazer morte. Não tem o direito de mandar matar crianças. Ele não tem o direito de escravizar, porque ele não é o Senhor. Muito bem. Diz tudo isso a Faraó. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Aqui tem uma coisa interessante. É a linguagem dessa comunicação. Moisés está pensando que vai ser por fala, por eloquência. E aqui ele diz: eu não sei falar. Como ele me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí por Deus, e Arão será o teu profeta. Ou seja, não é você quem vai falar. Você apenas vai dizer a palavra e Arão vai repeti-la com eloquência para Faraó. Mas aqui, irmãos, já se adianta. Não é a eloquência que vai convencer Faraó. Tu falarás tudo que eu te ordenar. Tudo que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir na sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, o texto está dizendo aqui que esse endurecimento, Deus vai providenciar, vai agir no coração de Faraó para que ele não libere logo o povo, para que os sinais se multipliquem. Ou seja, a gente sabe que são 10 pragas. Cada uma das pragas, das 10 pragas, vai atingir um setor vital. Vai atingir um setor da vida. O que é que Deus está fazendo com essas 10 pragas? Dizendo: em todos estes setores, eu sou o Senhor. Não tem deuses para cada uma dessas áreas. Não tem o Deus da água, Poseidon, né? Não tem o Deus da guerra, Thor. Não tem o Deus da chuva. E assim, não tem deuses. Eu sou o Deus de todos os setores. Eu sou o Senhor. Então ele disse: eu vou endurecer para que isso aconteça, para que os sinais se multipliquem. Então os sinais têm essa finalidade de ser sinal, apontar para o senhorio de Deus. Então todos os sinais que a gente observa vindo da natureza e nos atinge são manifestações de que Deus domina todas as áreas da vida. E ele diz: e multiplicarei meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. Então, os irmãos estão observando que a finalidade dos sinais é fazer ouvir. Ouvir qual mensagem? Eu sou o Senhor. Mas diz o texto: mesmo que eu multiplicando os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Agora tem a questão que eu já coloquei para os irmãos: e o meu povo ouvirá? Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Precisam ser grandes. O barulho precisa ser forte para ouvidos que estão fechados. Aí diz o texto: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui tem uma coisa interessante. Você fala assim: então vai resolver o problema, né? Porque eles saberão que eu sou o Senhor. Não, não vai resolver o problema. Porque o meu povo sabe que eu sou o Senhor. Não se resolve quando se sabe que eu sou o Senhor. Se resolve quando nós nos dobramos a esse senhorio. Quando nós nos submetemos a esse senhorio. Então, eles saberão. E no momento que eles saberão, o que vai acontecer? Nós já sabemos o fim da história. Eles vão liberar para que o povo saia. Falam: não é possível, há um Senhor maior que o nosso, nos oprimindo, nos quebrando, nos julgando.
Nós vamos liberar o povo de Israel para que cultue o seu Deus. Então, esse saberão não indica que eles se convertem. Eles sabem que há um senhorio maior do que os senhores do Egito. Muito bem, irmãos. Então, diz aqui o texto. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos, Arão de 83, quando falaram a Moisés. Falou o Senhor a Moisés e Arão, eu estou no capítulo 7, versículo 8. 7, 8 de Êxodo. Falou o Senhor a Moisés e Arão. Quando Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão, lança diante de Faraó o bordão e tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, irmãos, eu queria chegar aqui à conclusão do nosso estudo hoje de manhã, não é? Pelo menos esse primeiro estudo. O que é que eu quero manifestar para os irmãos? É que Faraó providenciou maneiras de fazer também algo semelhante ao que Moisés estava fazendo. O que é que isso provocava na mente dos que estavam ali? É que ele continuava Senhor. Eu posso fazer as mesmas coisas que vocês estão fazendo. Então, ele manipulou com as suas ciências e aí, de uma certa forma, ele se equipara. Se os irmãos observarem, quando é que vai quebrar essa empáfia de Faraó, querendo comparar o seu poder ao poder de Deus? É quando a morte dos primogênitos vem, todas as crianças, os primogênitos do Egito morrem, inclusive dos animais. Faraó leva o seu filho para o templo do seu Deus e o filho não ressuscita. Aí fica evidente que o senhorio de Faraó não é igual ao senhorio do Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então diz assim, o coração de Faraó se endureceu diante dos sinais e maravilhas. Não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eu quero, então, levar a minha palavra já para o final. Eu quero dizer, irmãos, que esses sinais não vão converter todo mundo. Esses sinais que nós estamos vivenciando e são sinais portentosos, são sinais fortes. Eles não vão converter o mundo. Não vamos sair desse momento com a igreja lotada, com a igreja mundial passando por uma recepção de muitos membros. Cremos sim que alguns se converterão. Mas, irmãos, o que esses sinais precisam fazer é no coração da igreja. Diz que Faraó endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Mas a intenção maior de Deus é agir em nós, o seu povo. Que a gente saia desse momento com uma outra perspectiva. Vocês observam que nós estamos agora nos nossos lares? Então, a igreja, ela começa no lar, não tem dúvida. Agora nós não temos dúvida. Nós estamos cultuando a Deus dos nossos lares. Nós precisamos nos relacionar. Parar para a gente conversar. Parar para ouvir as histórias dos nossos filhos. O que é que eles querem ser na vida. E a gente ter tempo para ouvi-los. Parar para arrumar a casa. Fazer a faxina. Arejar, como diz, a energia da casa. Não é? Ver o que não serve mais. Que estamos acumulando nos nossos lares. O que é que a gente pode doar para outros. A gente tem que ter tempo agora para a gente assistir um filme, ler, orar, a gente conversar. Enfim, irmãos, a vida, Deus está nos falando claramente, né? Onde é que a gente está se protegendo dessa nuvem? Estamos nos protegendo nos nossos lares. A aliança se vive a partir do lar. Então, queridos,
esses sinais portentosos, muito poderosos, é uma nuvem que está passando sobre nós. É muito, muito parecido com o que aconteceu no Egito. Por isso que eu escolhi esse texto. Então, lá no Egito, o Senhor mandou ir para casa, se refugiar, passar o sangue na porta. Então, nós ficamos então orientados de que o nosso lar é protegido pela presença de Deus, enquanto Deus tratava com o Egito. Então, irmãos, a minha palavra é que esses sinais que estão passando pelo mundo, e o mundo fecha o coração, se endurece e não vai ouvir, mas que nós possamos ouvir. Então, eu peço a Deus que Ele fale esse tempo conosco, fale com a IBR, fale com todos nós. Tenhamos a presença de Deus nesse tempo e Deus se revele a nós, não somente como El Shaddai, Todo-Poderoso que foi capaz de criar o mundo. É isso que quer dizer El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso, tem poder para criar. Mas ele diz assim, mas se faltava eu me manifestar como o que cria e tem poder para controlar o que ele cria. Então, faltava eu me manifestar como Senhor. Então, queridos, que esse seja um tempo de nós observarmos o senhorio de Deus nas nossas vidas, nos nossos lares, de fazermos a pergunta, Senhor, Tu tens sido de fato Senhor de todas as áreas da minha vida? Eu tenho permitido que o Senhor domine a minha vida, como o Senhor domina todas as coisas. Então, queridos, essa é a minha palavra, minha primeira palavra que eu dirijo aos irmãos. Eu espero que nós tenhamos outros momentos, vamos fazer outras reflexões, mas eu queria que ficássemos nessa primeira, não é? Diz e aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, 6:3, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não havia ainda me manifestado, ainda não lhes fui conhecido. Então, que Deus nos abençoe com essa palavra, que o senhorio de Deus se estabeleça de forma plena em todas as áreas da sua vida, da minha vida, que essa palavra te abençoe. Se submeta ao Senhor. Volte, agora é tempo de voltar para dentro e submeta as suas áreas que ainda não estão submetidas ao Senhor. Eu também, você e todos nós. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço imensamente a iniciativa do Luiz, do Bruno e todos que estavam em torno dessa iniciativa para que a igreja se reunisse nesta manhã. Ok, gente? Senhor abençoe e guarde. Por isso que a bênção que o Senhor vai mandar é exatamente essa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que haja Senhor sobre nós. E eu queria terminar, eu li um dos meus livros aqui, pega ali, por favor, Luísa, Como Compreender as Pessoas. Eu estava vendo hoje de manhã Larry Crabb, Como Compreender as Pessoas. Ele termina dizendo no último capítulo dele que o último capítulo ele diz que a maturidade cristã é quando nós decidimos nos submeter a Deus como Senhor. É quando a gente atinge a maturidade, na maturidade a gente se sente agora livre, e aí a gente alcança essa liberdade para dizer, agora eu quero que tu sejas de fato Senhor. É a maturidade. A maturidade é quando eu sou escravo, me torno livre, e agora, como livre, eu digo, eu quero usar a minha liberdade para que tu seja Senhor. Continue Senhor sobre minha vida. E Larry Crabb diz, isso é a maturidade cristã. Então, irmãos, que a gente atinja esse grau de consciência, que eu quero que o Senhor seja de fato Senhor sobre as nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e seja um tempo muito propício para isso. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe. Eu quero dar dois avisos. A irmã Margarida, ela ligou agora, por isso que eu estava mexendo no celular enquanto o Luiz arrumava,
Ela disse que está tossindo muito, teve muita febre ontem e hoje amanheceu melhor. Ligou para a médica disse para ela não se deslocar para nenhum posto de saúde, porque seria até pior. Então, ela está pedindo oração dos irmãos. Eu também entrei em contato com a Dora. A mãe dela saiu do hospital agora, já é uma senhora idosa, e ela está em casa sem álcool. Então, eu estou conseguindo um pouco de álcool para a Dora, vou passar, não vou entrar na casa dela, eu vou entregar o álcool na porta da casa da irmã Dora para que ela faça lá o acompanhamento, que a mãe está convalescendo, né? Saiu de uma UTI recentemente. Então, estejamos em oração pela irmã Margarida, a mãe da irmã Dora e uns pelos outros. Ok, queridos, eu não sei se vai abrir para alguma participação, Luiz, ou então se a gente faz uma oração. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer a boa vontade de todos, né? O Bruno, que a gente andou conversando antes, testamos pela manhã cedo de ontem para ver se estava funcionando ok. Simone também, que me apoiou aqui, testou comigo lá do quarto de cima. Todos os irmãos que entraram, que tiveram a boa vontade de instalar o aplicativo, todo mundo que se dispôs aí, a gente está fazendo um aprendizado juntos. Você que já conseguiu conectar, repasse isso aí, essa informação para os seus contatos de WhatsApp, para que a gente possa, nas próximas reuniões, ter até mesmo um número maior e, inclusive, de pessoas que quiserem ter um contato diferente e não participam de nenhuma igreja. Você pode convidar para participar com a gente. Eu vou proceder da mesma forma, sempre que alguém tiver uma solicitação ou demanda de uma nova reunião, me avisa, aí eu informo se for fazer qualquer outra reunião. Os GF mais para frente, vocês podem fazer o próprio grupo daí, pastor, e depois eu te oriento como o senhor faz. Cada grupo familiar. Aí, se o senhor quiser fazer, eventualmente, o senhor pode dirigir a reunião de sua casa mesmo, eu te ensino como que faz, tá bom? Porque eu tenho que dar aula à noite e eu vou estar usando o mesmo aplicativo para dar aula, a universidade não liberou a gente, então eu não tenho como ajudar dessa forma. No mais, obrigado a todo mundo. Se alguém tiver pergunta, desabilita o microfone aí e faz a pergunta. Eu só vou parar a gravação agora, porque eu estou gravando isso aqui para pôr no YouTube, tá? Para quem não pôde assistir, poder assistir depois. E a gente vai melhorando as próximas transmissões aí, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, abre o seu microfone agora e conversa com o pastor aí, tá bom? Enquanto eu só encerro a gravação, vai funcionar normal aí. Abraço a todos.